dia, turma do 9º ano. Hoje, aula de História, 19 de maio, terça-feira, tá? Nós estamos em mais uma aula gravada, tá bom? Nós vamos aí para o capítulo 4, tá? Da página 77, tá bom? Nós trabalhamos lá, Vargas, né? Em algumas aulas anteriores. Nós vamos agora trabalhar o capítulo 4, tá bom? Ele dita assim: movimentos sociais, né, dos negros, dos indígenas e das mulheres. Lembrando que Getúlio Vargas, né, já tinha criado alguns direitos das mulheres, né? E no Brasil colônia ainda foi criado alguns direitos para os negros, né, a abolição da escravatura, aos índios. Até hoje há uma briga ainda, né, com os direitos dos índios, né? Então, hoje nós vamos trabalhar mais ou menos, eu fiz alguns slides aqui que está atrás de vocês, tá bom? E vocês vão ficar ouvindo a minha voz, ok? Qualquer dúvida, você sabe disso, vocês podem mandar via zap para mim. Hoje só é aula, não vai ter atividade, tá bom? Ok? Bom proveito. Direito, cidadania e movimentos sociais, né? O que é isso aí? Há registros de movimentos sociais no Brasil desde o primeiro século da colonização até nossos dias atuais. Isto é, quando os portugueses vieram para cá, né? E os índios se manifestaram contra a sua escravidão. Então, isso aí já foi os primeiros movimentos sociais no Brasil. O Brasil não era nem chamado Brasil ainda, né? Era uma colônia, né? Uma colônia muito rica, né? De Portugal. Então, eles não aceitavam, né? Essa escravidão perante eles, tá bom? O conceito de movimento social, né? É uma ação coletiva de um grupo organizado que busca alcançar mudanças sociais por meio da discussão política, né? Conforme seus valores e ideologias, dentro de uma determinada sociedade e contexto específico, permeados por tensões sociais. Isto é, de um lado, pessoas, né, que tentam aí reivindicar seus direitos, né? Por que algumas pessoas podem, outras não podem? Por que o homem tem um salário, a mulher tem um salário menor? Por que a rede de saúde alcança mais brancos do que negros? Por que as terras indígenas, né, elas não são protegidas que nem as fazendas dos ricos, né, dos ricos criadores de gado, das pessoas que plantam ali a soja e tal, enfim, por que não são tratadas iguais? E coloca os movimentos sociais, né, elas fazem explodir os conflitos, né, pela estrutura social geradora, por uma só contradição entre as classes, né? Tendo uma ferramenta fundamental para a ação com fim de intervenção e mudança daquela mesma estrutura. Isto é, você vai para as ruas reivindicar contra seu direito e acaba virando confusão e esses conflitos, né, onde a polícia, do lado do Estado, acaba tentando acalmar os ânimos, né, da população. Nós temos aí alguns movimentos, né? Do lado esquerdo você vê pintadinho aí, é o movimento GLBT, né? Quando essa classe tenta reivindicar seus direitos, que é uma luta constante, né? Eles vão para as ruas, tentar ser reconhecido pela opção sexual que ele se propõe a ter, tá bom? A intensificação da participação social, entendida como a participação da sociedade em espaços públicos de interlocução com o Estado, reflete a configuração de um tecido social que foi se tornando mais denso e diversificado desde meados dos anos 70, período de surgimento dos novos movimentos sociais. A Constituição Federal de 88, ela colocou um processo atribuindo a relevância à participação da sociedade na vida do Estado, ao instituir vários dispositivos nas esferas públicas de âmbitos federal e local. Tá? No seu decreto de 8.243, de 2014, né, diz o cidadão, coletivo, movimentos sociais, ou nas suas redes e suas organizações. Isto é, as pessoas podem reivindicar seus direitos, né? Está lá na Constituição brasileira. Outro tecido importante é o elemento constitutivo
de um movimento social chamado conflito, né? Isso ocorre pela incapacidade do Estado em atender às demandas, às reivindicações dos grupos sociais. E por isso ocorrem as passeatas, as revoltas, né? A pessoa não gosta daquilo ali e ele acaba fazendo as suas revoltas, né? Aí temos alguns exemplos embaixo: movimento ludista, movimento cartistas, né? A bolchevique, o movimento operário no Brasil, foi em 1907, e outros. Os sociais no Brasil, né? Nós temos aí, foi durante de 1500 a 1822, né? Os mais significativos dos povos indígenas, como está no nosso material, que lutaram para não ser escravizados e para manter suas terras e seu modo de vida. Pessoal, até hoje, né? Nós temos aí revolta de índios, né? Índios que sequestram a turma do FUNAI, que defende eles, sequestram mineradores, sequestram fazendeiros ou donos de fazendeiros, índios que queimam tratores, que avançam em fazendas e tal. Mas, na verdade, eles não vão tumultuar, eles estão atrás dos seus direitos, né? Estou falando de hoje em dia, ainda existe, tá? Imagina lá atrás. A dos africanos, né? Cuja principal forma de resistência eram as revoltas localizadas e a formação de quilombos, né? Quer dizer, os índios fugiam das fazendas, né? Das senzalas e iam para os quilombos, porque lá os quilombos eram colônias, né? Eram pequenas cidades onde os negros se escondiam e viviam libertos, né? Aí nós temos alguns exemplos, né? Tem Confidência Mineira, né? Onde Tiradentes brigou para a libertação dos escravos. A Conjuração Baiana também fez isso, tá? Tudo pelos direitos dos escravos na época. Nós temos aí no período imperial, né? De 1822 a 1889, né? Que ocorreram vários conflitos contra a escravidão também. Só a partir de 1950, né, houve alguns conflitos, né, que é o chamado movimento abolicionista e o republicano, né. O abolicionista agregou políticos, intelectuais, poetas e romancistas, né, mas também muitos negros e pardos, que já eram libertos, né. O movimento republicano foi dominado pelos segmentos mais ricos da sociedade. A organização buscava uma nova forma de acomodar os grupos que desejavam o poder sem a presença do imperador e da monarquia. Houve aí também guerras em relação à dependência de negros e índios, né? A Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, né? Que aconteceu no Brasil justamente para ter essa libertação. Houve as greves operárias, né? Mesmo na época era proibido por lei, as greves operárias tomaram conta da fábrica do sudeste do país, denunciavam as péssimas condições de vida dos trabalhadores, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Eram comandados somente por imigrantes italianos, com forte influência anarquista. O anarquismo era o governo sem lei, né? Então isso aí gerava muitos conflitos. Houve o tenentismo, né, que era um movimento político-militar com o objetivo de conquistar o poder para promover as reformas necessárias à modernização da sociedade. Alguns tenentes se juntaram, foram contra o governo, todos foram mortos, mas ficou a mensagem, né, na época o governo era de Getúlio Vargas, tá, dele tentar aí, tá, ter leis mais brandas para o governo brasileiro, né, isso há quase 100 anos atrás. Aí fala um pouco da República Varguista, né? Que nós vimos na aula passada. Também nós vimos isso aí na aula passada. Nós temos nessa charge aí alguns desenhistas, né? Fazendo aí um apelo, né? Aqui as diretas já, né? Onde o povo queria votar, né? Essa de baixo, do lado esquerdo, da barra lá de cima, amanhã vai ser outro dia. O pessoal fazendo greve, né? E nesse governo de baixo é sobre a anarquia, o governo com medo da anarquia, né? A revista Veja aí ela coloca em 84, né? Eu quero votar
para presidente, são as diretas já, né? São os direitos conquistados. Nós temos aí os trabalhadores sem terra também, que é os direitos sociais, são os movimentos sociais, né? A maioria deles, nós temos muitos brancos, mas a maioria são negros, né? Oriundos, né? Das fazendas, tá? Então o MST também existe até hoje. A greve, né? Os movimentos sociais hoje, em 1988, observa-se uma série de movimentos pela efetivação dos direitos existentes e pela conquista de novos direitos, né? Os movimentos dos negros, das mulheres, dos indígenas, né? Procuram construir espaços políticos públicos nos quais possam ser debatidas questões importantes para a sociedade politizada, né? Eles querem, na verdade, ter os mesmos direitos que a grande parte da população. Eles estão inseridos nessa população, tá? Eles fazem parte, eles pagam impostos, eles vivem, eles colaboram, né, para o crescimento, só que eles não são vistos igualmente a uma outra classe de pessoas, né? Nós temos ONGs, né, que defendem, tá? Nós temos sindicato, inclusive o sindicato dos professores também, tá? Em relação a ações coletivas contra o governo, tá bom? Nós temos esses movimentos aí em outros países, né? No Irã, no Egito, na Espanha, na Turquia. Também temos outras manifestações aí, né, de greve, tá? Greve dos ônibus ali embaixo, ignorado, mais noticiado, né? Nós temos adolescentes aí falando do Facebook, tá? Nós temos lá em cima, vem pra rua, o grevista chamando outras pessoas, tá? (95% dos paulistanos aprova a atuação dos chamados black blocs, né? Que são pessoas que se infiltram, né, na manifestação para brigar com as forças policiais, fazendo com que uma manifestação se torne uma guerrilha, né? Então eles invadem, jogam pedra nos soldados, né? Os policiais, que vai defender o Estado, o patrimônio, né, do Estado. Só que há algumas pessoas inseridas nesse contexto para aprisionar, né? Então a charge aí. Então você condena as pessoas que fecharam vias públicas e quebraram algumas janelas em protesto contra o aumento de passagens. Sabe que tem protestos violentos. Você não teria, sem protesto, você não teria férias, voto, 13º, direito de voto, divórcio, não teria nada. Então, esses protestos viraram vários direitos para a gente, né? Então, é interessante que toda manifestação há uma geração, né, de direito, porque o governo se vê na necessidade de criar esses direitos, tá bom? Bom, aí tem alguns slogans, né, em protestos, né, como eles colocam ali, o gigante acordou, né, extraído de uma campanha de uísque da Johnny Walker, o vem para a rua dos anúncios da Fiat, né, em relação aos protestos do Brasil, né, bem interessante isso aí também. Feminismo no Brasil, né, os direitos das mulheres. As origens do feminismo no Brasil se encontram no século XIX, né? As primeiras manifestações desafiaram ao mesmo tempo a ordem conservadora que excluía a mulher do mundo público, do voto, do direito como cidadã e também propostas mais radicais, que iam além da igualdade política, tá? Durante o Império, alguns juristas tentavam legalizar o voto feminino, com o seu consentimento do marido, né? Então, já na época do Império, né? Então, na época, elas só eram consideradas mulheres de casa, cuidadora dos filhos, enfim. Aí coloca um telefone para denúncia, né, da violência da mulher, tá? Uma coisa bem interessante, tá? Nesse gráfico tem, esse slide, tem alguns momentos históricos dessa época
onde foram importantes, né, no avanço da luta das mulheres, entre outras, as greves de 1917 e 1922. O surgimento do Partido Comunista do Brasil, nessa mesma data, a realização da Semana de Arte Moderna, tá? Em 22, há quase 100 anos atrás, né? Nícia Floresta, considerado pioneiro do feminismo brasileiro. Berta Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo voto, pela escolha do domicílio e pelo tratado de mulheres sem autorização do marido, tá? É um material pequeno, é um material bem interessante, que fala de movimentos sociais, tá bom? Quero que vocês leiam, tá? Não é para fazer atividade agora, vocês leiam e mandem um retorno para mim, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.